Hoje eu quero te mostrar de forma bem prática quais as ferramentas de inteligência artificial que eu realmente uso na minha rotina como professora. E não é uma lista aleatória de aplicativos. São ferramentas que me ajudam a pensar propostas, organizar ideias, criar materiais, personalizar recursos para os meus alunos e registrar melhor o que acontece na sala de aula. Eu vou falar sobre o ChatGPT, sobre o Canva IA, o Gemini e o CapCut, explicando onde cada uma entra no meu processo e por que eu não uso a IA para substituir o meu planejamento, mas sim para ampliar o meu repertório, ganhar tempo com mais intencionalidade. Antes de falar das ferramentas, eu preciso dizer uma coisa bem importante. Eu não começo pela IA, eu começo pela minha intenção pedagógica. Primeiro eu defino o que os meus alunos precisam aprender, qual é o objetivo da minha proposta e que tipo de experiência faz sentido para a minha turma. O que já está previsto nos documentos da escola, no planejamento, na BNCC e em todos os materiais que orientam a minha prática. Aí depois disso, eu uso a IA como apoio. Ela entra como uma parceira de organização, criação e adaptação, mas a decisão final ela continua sendo minha. O ChatGPT é uma das ferramentas que eu mais uso para organizar as minhas ideias e estruturar as minhas propostas. Eu uso ela para transformar uma ideia que eu tive em uma proposta mais completa. Por exemplo, quando eu sei que quero trabalhar determinado tema e ainda preciso pensar diferentes possibilidades, eu pergunto para ele como eu posso fazer isso de diversas formas, registros, e também penso como essas atividades vão me trazer alguma observação de avaliação. Um exemplo prático que eu trago aqui é, em vez de pedir algo como crie uma atividade sobre plantas, eu vou explicar a minha faixa etária, vou explicar a minha turma, o tempo disponível que eu tenho para essa atividade, o objetivo, o tipo de registro que eu quero e o contexto da escola. Eu também uso o ChatGPT para criar comandos para outras ferramentas, especialmente para o Canva IA. Ele me ajuda a transformar uma ideia pedagógica em um prompt muito mais visual e organizado. E aí então entra o Canva IA, que ele está muito forte na parte visual, né, das minhas propostas e na criação de materiais. Eu uso para fazer apresentações, cards, imagens de apoio, materiais impressos, roteiros de slides e até ideias para a organização visual das atividades. Eu gosto muito de trabalhar com a parte da programação e aí eu vou trabalhando pequenos sites durante as apresentações das propostas e dos conteúdos. O que eu gosto também de usar no Canva não é só para o design de fato, mas para estruturar o material. Porque antes de utilizar, por exemplo, uma folha em um cartaz, um jogo, eu estruturo visualmente para que fique muito mais próximo e que venha corroborar com o que nós estamos trabalhando, né? Que não seja apenas mais uma atividade, e sim que venha junto de uma explicação de um conceito, de uma atividade, de um objetivo. E quando eu levo um comando bem construído para o Canva, o resultado ele vai ficar muito melhor. Então, muitas vezes esse processo ele começa lá no ChatGPT. Eu apresento a minha ideia, o meu objetivo e peço para ele transformar aquilo em um prompt bem específico para o Canva IA. E aí eu vou ajustando conforme o meu olhar de professora. O Canva ele ajuda muito nessa estruturação, mas o olhar pedagógico ele continua sendo do professor. Eu vou revisar a linguagem, a adequação, às vezes o excesso de informação, a estética e se realmente aquilo conversa com a aprendizagem. O Gemini eu tenho usado bastante para pensar recursos mais visuais, especialmente vídeos curtos e ideia de representação de conteúdos. E a grande vantagem aqui não é usar o vídeo por vídeo, é poder realmente criar um recurso mais próximo da proposta, da linguagem e do momento pedagógico. Eu vou te dar um exemplo. Se eu vou trabalhar com plantas, germinação ou ciclo da vida, eu poderia simplesmente procurar um vídeo aqui no YouTube. E muitas vezes existem vídeos ótimos, mas em algumas situações eu gosto de personalizar o material para a realidade dos meus alunos e também gosto de deixar mais lúdico e específico para a faixa etária.
Aí eu posso pensar em um vídeo curto mostrando uma semente germinando, uma planta crescendo, uma transformação acontecendo ou uma cena que ajude a turma a visualizar melhor aquilo que estamos estudando. Às vezes eu tiro foto de um contexto da escola e a partir dali eu gero um vídeo lá. Aqui também entra uma atenção muito importante. Qualquer recurso gerado por IA precisa ser revisado. A imagem pode ficar bonita, mas isso não garante que ela esteja cientificamente correta, adequada ou coerente com aquilo que você quer ensinar. O CapCut IA entra muito na parte da edição dos vídeos. Eu uso principalmente para organizar vídeos de propostas que os alunos estão desenvolvendo, registro de atividades, bastidores pedagógicos e materiais curtos para comunicação. Às vezes a gente grava pequenos momentos da rotina, registros de uma experiência, etapas de uma produção ou um processo acontecendo. E aí o CapCut ajuda a transformar esses registros em vídeos mais organizados, com cortes, com legendas, trilhas, ritmos, tudo isso no CapCut IA. Isso pode servir tanto para documentação pedagógica, quanto para comunicação com as famílias, redes sociais ou portfólios das práticas. Mas eu gosto de pensar muito no CapCut como uma ferramenta de registro de intenção. Não é só fazer um vídeo bonito, é mostrar um processo, a aprendizagem e o desenvolvimento. E o meu fluxo de trabalho com a IA geralmente acontece assim. Eu começo pelo objetivo pedagógico, com o conteúdo que eu quero trabalhar. Depois eu uso o ChatGPT para organizar as minhas ideias. Em seguida, eu posso transformar essa ideia em um prompt para o Canva IA para criar um material visual. Se eu precisar de um recurso em vídeo ou uma representação mais específica, eu posso usar o Gemini. E quando eu tenho registros da prática, eu uso o CapCut para editar e organizar a proposta. Então, cada uma das ferramentas tem uma função específica, mas elas acabam conversando entre si dentro da minha prática. O ChatGPT ele me ajuda a pensar possibilidades, criar e estruturar. Já o Canva ele vai transformar essas ideias em materiais de fato que vão ser utilizados na forma visual ou até na forma impressa com os alunos. O Gemini ele me ajuda a criar ou imaginar recursos audiovisuais personalizados. E o CapCut me ajuda a editar e comunicar esses processos. A principal mensagem que eu quero deixar aqui é que nenhuma ferramenta ela vai resolver uma aula sozinha. O que faz a diferença é o professor saber o que ensinar, conhecer a turma, revisar o que a IA entrega e transformar aquilo, de fato, em uma experiência possível, segura e significativa. A IA ela pode ajudar muito na rotina docente, mas ela precisa entrar como apoio ao pensamento e não como um atalho para deixar de pensar. E se você quer aprender a usar a IA na educação de forma prática, me acompanha por aqui, porque essa semana eu vou trazer exemplos bem concretos de ferramentas, comandos e uso no dia a dia.